This is fabulous. I'm just hitting buttons and things are happening. Ela falou que tá tudo acontecendo aqui. Ela tá encostando nos botões e as coisas estão acontecendo. Então, por um segundo, a gente parou de gravar, mas tá gravando de novo. I'm not going to touch anything now. Or that might end the meeting. Ela falou que ela não vai encostar em mais nada, porque ela encosta em qualquer coisa aqui e dá tilt. Yeah. Well, if suddenly I disappear, that's what I did, okay? Se de repente ela desaparecer, porque ela tocou em algum lugar aqui. Don't take anything seriously. Então, não leve absolutamente nada a sério. Essa é uma lição boa. Whatever happens, happens, right? O que acontecer, aconteceu. Okay, so your experience of stillness, your experience when you ascend, A sua experiência do silêncio, a experiência quando você acende. when you just use the ascension attitude and you realize there's a space. Quando você usa as atitudes de ascensão e se dá conta que tem um espaço. And by using the ascension attitude, instantly you're present. A hora que, instantaneamente, quando você usa a atitude de ascensão, você está presente. Guess what is happening? Adivinha o que está acontecendo? As soon as you choose to think the ascension attitude, Exatamente no momento em que você escolher usar a atitude de ascensão, instantly you're present. instantaneamente você está presente. What does that mean? O que isso significa? It means instantly you're resting in God. Isso significa que instantaneamente você está descansando em Deus. Sounds way too easy, doesn't it? Parece bem fácil, não parece? But that's the truth. Mas essa é a verdade. Something I used to get a little bit confused about É uma coisa que eu ficava um pouco confusa a respeito. is thinking that if I ascended harder or if I used the ascension attitudes more, I would get an amazing experience of stillness. Beatrice, what are you doing? This is stillness. Yeah. Não, ela acabou de falar que antes, quando ela acreditava que se ela acendesse com mais forte, mais vezes, com mais intensidade, o presente, o silêncio ficaria mais forte. A gente morreu de rir porque a Beatriz aqui tá girando assim, ó, tá indo para lá e para cá, virando de ponta cabeça. É divertido de ver. Okay. It's very funny what we're watching right now. É, tá engraçado o que a gente estava assistindo. That space, esse espaço, is infinite. É infinito. That space is always here now. Esse espaço está sempre aqui, agora. We spend our lives looking for it and trying to hold on to it. A gente passa a nossa vida procurando por isso e tentando segurar isso. We try to master it. A gente tenta fazer maestria nisso. We look for it. A gente procura por ele. We believe it disappears. A gente tem a impressão de que o silêncio desaparece. And the reality is who we are. E na verdade é o que a gente é. It's you. É você. And you are that vastness, that empty space. E você é essa vastidão, esse espaço vazio. That divine aspect of everything. O aspecto divino de tudo. And then a little thought passes by. E aí um pensamento pequenininho passa por aqui. And we own it. E a gente pega como se fosse nosso. We go, yep, this is true. A gente pega isso aqui é verdade. I'm believing this. Eu acredito nisso. This is who I am. Isso é quem eu sou. And so now I'm identifying with this individual me. E agora eu estou identificado com esse esse eu individual. And then that's how we start to create this me that's separate from that infinite space. E é quando a gente começa a criar esse meu separado desse espaço. So, and basically that's all that's happened. E basicamente é só isso que está acontecendo. It's through our mind and through our thinking patterns that we've created a me. É através da nossa mente e nossos padrões de pensamento que a gente cria esse eu. And we put more attention on those thoughts than on being present. E a gente põe mais atenção nos pensamentos do que estar presente. So to undo that is actually easy. E desfazer isso, na verdade, é fácil. To recognize the thoughts and recognize the stillness. Reconhecer os pensamentos e reconhecer o silêncio. And as soon as you learn to ascend,
E assim que você aprende a ascender, you start to see that. That is what ascension is. você começa a ver isso, e é isso que é ascensão. The tools, the techniques are showing us where our attention is. As ferramentas, as técnicas mostram aonde a nossa atenção está. And breaking the habit of thinking unconsciously. E quebrando o padrão de pensando inconscientemente. So that we can have an experience of that space, of that stillness. E para que a gente possa ter a experiência desse espaço, dessa quietude. So even if that space seems really tiny, então mesmo que esse espaço pareça muito pequenininho, we recognize it. A gente se dá conta dele. It's there. Tá ali. So we now have two things, the thinking and the space. Então agora a gente tem duas coisas, o pensar e o espaço. It appears like there can be a lot of thinking and emotions and stuff going on. Então a gente tem a impressão de que tem emoções, pensamentos, um monte de coisa acontecendo. But when you just start to become present, mas quando você começa a ficar presente, there's not much going on at all. Não tem nada, na verdade, muito acontecendo. The speed of the thinking slows down. A velocidade do pensar diminui. The amount of thoughts slows down. A quantidade de pensamentos diminui. And the more present we are, e quanto mais presente a gente está, we start to see the thoughts and the thinking as a objective experience. A gente começa a ver o pensamento e o pensar como experiência objetiva. Me and that. Eu e aquilo. Me watching that. Eu assistindo aquilo. Huge step in consciousness. É uma baita passo em consciência isso. Because if you can watch it, if you can see it, then it's not you. Porque se você pode ver, se você pode assistir isso, então isso não é você. And then the practice of ascension changes for you. E aí a prática da ascensão muda para você. It becomes this incredible discovery. Se transforma nessa descoberta incrível. Of discovering the difference between thinking and being present more and more and more throughout your day. A perceber a diferença entre pensar e estar presente mais e mais e mais durante todo o seu dia. And as you discover that, you discover how easy it is to do it, how effortless it is to do it. E quanto mais você descobre isso, você descobre quanto fácil é fazer isso e quanto sem esforço você consegue fazer isso. And simply where you're putting your attention. E simplesmente onde você está colocando a sua atenção. On the thoughts or on the space. Nos pensamentos ou no espaço. You have that choice. Você tem essa escolha. What you focus on grows. O que você foca, cresce. Are you focusing on thinking, so you're creating thinking? Você está focando no pensar, então você está criando pensar. Or are you focusing on space, so you're creating space? Você está focando no espaço e você cria o espaço. But if you start to focus more on space, se você começa a focar mais no espaço, you might discover that it's always there. Você começa a descobrir que sempre esteve lá. It's not something you have to find. Não é nada que você tenha que encontrar. And it's not something that leaves you. E não é nada que deixa você, que abandona você. It can't leave you. Não pode te abandonar. Absolutely impossible for it to leave you. É simplesmente, absolutamente impossível que o espaço, o silêncio te abandone. Why is that impossible? Por que é impossível? Because it's infinite. It's called the infinite. Porque é infinito, é chamado de infinito. The infinite is everywhere all the time. O infinito está em todo lugar o tempo todo. So that means it's always present. Então isso significa que está sempre presente. So that's why it's impossible for it to leave you. Então por isso que é impossível que o infinito te abandone, te deixe sozinho. Impossible, impossibly. Impossível. So that little voice that says to you, oh, I can't find the stillness, it disappeared, that voice isn't real. Então essa voz que fala para você, nossa, eu não consigo achar o silêncio, ele desapareceu, essa voz não é real. Because the stillness is always there, always present. Porque a quietude, o silêncio está sempre presente, sempre presente. So why doesn't it feel like that? E por que então que não parece assim? Simply because you put your attention on thoughts. Simplesmente porque você coloca a tua atenção nos pensamentos. And then that becomes your reality. E aí isso se transforma na sua realidade. That's all that's happening. É tudo o que está acontecendo. Isn't that amazing? Não é demais? That's the difference between pain and suffering. Essa é a diferença entre dor e sofrimento. Or living a life as divine. Ou vivendo a vida de forma divina. Divine, pain and suffering.
divino, sofrimento e dor. It's your choice É a sua escolha. where you're putting your attention. Onde você coloca a sua atenção. See, I find that amazing. Eu acho isso incrível. If I'd been told that when I was a kid, Se alguém me dissesse isso quando eu era criança, well, who knows what I would have done with it because I wasn't told that. eu não tenho ideia do que eu faria, porque nunca ninguém me falou isso. But I think it's incredible that we forget so much, and then when you start to discover again, it's like so obvious. É incrível como a gente esquece tanto e depois quando a gente começa a se lembrar de novo, fica tão óbvio. Amazing. It's É that demais. obvious. É muito óbvio. So if we're choosing, you know, and it's a pattern to think, but if we're choosing to keep thinking, É um padrão pensar, mas se a gente escolhe continuar pensando, we're not transcending those patterns. We're not transcending those thoughts. a gente não está transcendendo esse padrão, a gente não está transcendendo esses pensamentos. So if you closed your eyes to ascend for 20 minutes, Então, se você fechar seus olhos para acender por 20 minutos, and if during that time you're only conscious or present or thinking the ascension attitudes only a few times in 20 minutes, e se por acaso você ficar consciente ou pensando as atitudes de ascensão só por alguns minutos, then there's a high probability that for the rest of the 18 minutes you were thinking. então tem uma probabilidade grande de que os demais 18 minutos você estava pensando. Or the rest of the, let's just say 10 minutes you were thinking. Ou pelo menos 10 minutos você estava pensando. And that means for those 10 minutes you were still caught in the mind being real for you. E nesses 10 minutos você se foi pego pela mente como se fosse você. And that's the part to transcend. Ascension's about transcending the mind, not being caught in it. Isso que a ascensão, sobre isso que a ascensão é sobre transcender a mente e não se transformar na mente. Anytime you think the ascension attitudes, anytime you rest in the present moment, yes, you're doing an amazing growth for yourself. Toda vez que você pensa uma atitude de ascensão, você está fazendo um crescimento incrível. But there's always more. Mas sempre tem mais. And so how do you start to experience the ease and the joy of ascending? Então, como que você experimenta a facilidade e a alegria de ascender? How do you start to experience living your life from the infinite? Como é que você experimenta viver a sua vida a partir do infinito? And absolutely knowing that you're divine. E absolutamente sabendo que você é divino. The way to do that is to start having more alert and conscious ascensions. A melhor maneira de fazer isso é ter ascensões mais alertas e conscientes, with your eyes closed, com os olhos fechados, because it's the quality of your eyes closed ascending that will make your eyes open ascending more easy and more rich. Porque a qualidade da sua ascensão de olhos fechados faz com que a qualidade da sua ascensão de olhos abertos fique mais fácil e melhor. And that's because if you can, with your eyes closed, continuously play with being as present as possible. Você, com seus olhos fechados, brincar com a prática de ficar mais presente, mais atento com os olhos fechados. Then you carry that awareness or that alertness into your eyes open experience. Você leva essa postura de alerta, de estar focado para quando você abre os olhos. So how do we do that? How do we change our relationship to ascending with the eyes closed? Então, como é que a gente muda essa nossa relação com os olhos fechados? Easy. Fácil. It's by playing with the alertness. Brincando com estar alerta. You know, often when we ascend for 20 minutes and 10 minutes of it we're still thinking. Se a gente acende por 20 minutos e aí por 10 minutos a gente está pensando. There's no alertness there. Não tem alertidade ali. Our attention's gone to the thoughts. A nossa atenção vai para os pensamentos. And that's our reality. That's what dominates our reality. E é isso que domina a nossa realidade. So by playing with the alertness, you play with gently being present. Então você brincando com estar alerta, você gentilmente brinca com estar presente. For longer and longer periods of time. Para períodos mais e mais longos. And then your relationship to the thoughts changes naturally. Então a sua relação com os pensamentos muda naturalmente. Because your desire to be present or to experience that space is growing. Porque o seu desejo de estar presentes e mudar a sua relação com o movimento cresce.
And then, of course, what naturally happens is you just recognize that space is always there, effortlessly. E naturalmente você percebe que esse espaço está lá naturalmente. So in the change of to stop thinking and to be present, by being present, you actually stop doing anything. You stop trying. Então, treinando e ficando cada vez mais presente. Say it again? I knew it was too long. I knew it was long. When you change your attention from thinking and start to be more present. Quando você muda o seu hábito de pensar e começa a ficar mais presente. What came next? You actually realize you can be present and that the stillness is always there. Você pode se dar conta que você está presente e o stillness e a quietude está sempre lá. Muscle memories, right? Something like that. You're saying that the more you do that, the more easier it is when you open your eyes. It's true. Yeah, and then when you open your eyes, it's more easy. Yeah. E aí quando você abre os olhos fica mais fácil, está presente de olhos abertos também, tá alerta de olhos abertos. But that's the power of the eyes closed ascending. I don't know if everybody knows that. E esse é o poder da ascensão de olhos fechados. Não sei se todo mundo se dá conta disso. You're actually really training your attention to be present with the eyes closed ascending. Com a ascensão de olhos fechados, você treina a musculatura de estar presente. You can really see, because your eyes are closed, you can see where your attention goes, if it's going into thoughts and thinking, or if you can just gently and consciously rest in this moment. Como você está de olhos fechados, você consegue prestar bastante atenção onde está indo a tua atenção. E aí você consegue trazer tua atenção para cá. And then when you open your eyes, the tendency is now is to enjoy the world, right? E aí quando você abre os olhos, a tendência é curtir o mundo, aproveitar o mundo. So then perhaps we're not so aware of what we're thinking, what's going on here. E daí então a gente não está tão consciente do que tá, dos pensamentos que estão na nossa mente. So by playing with instilling this natural ability to be alert with the eyes closed. Então desenvolvendo, brincando com essa capacidade de estar alerta de olhos fechados. When you open your eyes, that ability to be gently alert can continue for you. Essa habilidade de gentilmente estar alerta continua de uma maneira mais fácil para você. Which is really cool because then eyes open ascending starts to become this game, this interesting thing to play with as well. E aí é muito legal porque a ascensão de olhos abertos também vira um jogo, uma brincadeira muito legal. Eyes open ascending isn't how many times you think the ascension attitudes with your eyes open. A ascensão de olhos abertos não quer dizer quantas vezes você pensa a atitude de ascensão de olhos abertos. I love doing that on advanced weekends. Eu adoro fazer isso nos fins de semana avançados. I like at the lunch break, I go, okay, we're going to have a lunch break now. Let's play with eyes open ascending for this hour. Na hora do almoço eu falo, então a gente vai almoçar, vamos então agora brincar por uma hora com os olhos abertos, acender de olhos abertos. And then after that hour, everyone comes back to play with the rest of the afternoon. E aí depois disso todo mundo vem super animado para brincar com isso no resto da tarde. And I'm like, okay, but first, how was your homework? How was your eyes open ascending? E aí eu falei, ok, vamos continuar, mas como é que foi a sua lição de casa? Como é que foi acender de olhos abertos? And the majority of the people go, I forgot. E a maioria das pessoas falou, oh não, esqueci. And I'm like, what did you forget? E aí, o que você esqueceu? I forgot to use my ascension attitudes. Esqueci de usar minhas atitudes de ascensão. Or maybe I only thought them once. Talvez eu tenha pensado uma vez só. I'm such a failure. Oh no, I forgot. Oh, eu fiz tudo errado, eu esqueci. And I said, but you remembered one time? How many times were you supposed to remember? Você lembrou uma vez? A Jaya pergunta, né? Quantas vezes você acha que você tinha que lembrar de falar a sua atitude de ascensão? Pensar. Because I'm a teacher of this practice and I don't think I've ever told anyone how many times they're supposed to think an ascension attitude in 1 hour. Porque eu, como professora desse ensinamento, eu não me lembro de ter falado para ninguém quantas vezes ela teria que pensar a atitude de ascensão de olhos abertos, ou por 1 hora. And you watch everybody start to get confused. E aí você começa a perceber que todo mundo fica confuso. And they agree, they don't know how many times they're supposed to think an ascension attitude within an hour. E aí eles concordam que eles não têm ideia de quantas vezes eles têm que pensar a atitude de ascensão durante 1 hora. And de olhos abertos. Then finally I decide to take them out of their confusion. E aí eu tiro eles da confusão. And it's like, did anyone tell you how many times?
E eu pergunto, alguma vez alguém te falou quantas vezes tem que pensar atitude de ascensão? What actually is eyes open O ascending? que é acender de olhos abertos? And it actually is the same as eyes closed. Na verdade, é a mesma coisa com os olhos fechados. It's your relationship to being present. It's your relationship to stillness. É a sua relação com estar presente, é a sua relação com a quietude. So, for that hour, how many times do you think you were present while you're eating your food or engaging in a conversation? Então, durante essa hora, quantas vezes você acha que você esteve presente quando você estava comendo, quando você estava numa conversa? And now people go, oh, maybe I was more present than I realized. E nesse momento as pessoas falam, talvez eu tenha ficado mais presente do que eu imaginava. And then they realize there's room to grow here. E aí eu me dei conta, e aí a pessoa percebe que tem espaço para crescimento. Because maybe even though they believe they were present while someone else was talking, maybe they were thinking. Porque talvez, se eles estavam acreditando que eles estavam presentes quando alguém estava falando, mas na verdade eles estavam pensando. Maybe they would believe they were present when they were eating food, but maybe there's a little commentary voice going on saying it's good or bad. Eles talvez tenham imaginado que eles estavam presentes quando eles estavam comendo, mas talvez tivesse alguma conversa, será que essa comida tá boa, essa comida tá ruim, não sei se eu tô gostando dessa comida. But now they can play. Now they can actually play and discover what eyes open ascending is like. How is it to be present with your eyes open? Mas agora eles podem brincar, eles podem explorar o que é estar presente com os olhos abertos. And then the techniques are like an anchor into that experience. E as técnicas são âncoras nessa experiência. Or a gift for us to explore a different way of seeing our world. Ou presente para a gente explorar de uma outra forma o mundo. And when we get out of the first sphere of techniques and start entering into the second or third sphere, some of those are really beautiful with our eyes open. E quando a gente, depois da primeira esfera, começa a receber técnicas da segunda e terceira esfera, são técnicas muito lindas para fazer de olhos abertos. It's like they just drop a different awareness or different flavor into our experience. É como uma gota de um gosto diferente na nossa experiência. But it's the eyes closed experience and our relationship to being present there that enhances our eyes open experience. Mas é a nossa experiência de ascensão de olhos fechados que fortalece a nossa capacidade de estar presente com os olhos abertos. So that's always very, very cool to remember. Então isso é muito legal de lembrar. So, talking earlier about God. Então, sobre ter falado lá no começo sobre Deus. And if you don't like that word, talking about the divine you, the infinite you. E se você não gosta dessa palavra, falando sobre o seu divino, o seu infinito. For me, that was like how would I say it? I don't want to use an English term that's too hard to translate. For me, it was like a dream. Para mim era como se fosse sonho. It felt like maybe Ascension will give this to other people, but it won't give it to me. Talvez a Ascensão dê isso para outras pessoas, mas para mim, não vai dar isso para mim. Maybe the teachers experience that. Talvez os professores experimentem isso. But me have the experience of the infinite or the divine. Mas eu ter experiência do infinito ou do divino. I want to tell you that it's your right. It's your absolute right to experience that. Eu quero dizer para vocês que é o direito de vocês, é o direito de vida de vocês. It's how we were born. É como a gente nasceu. And it's how humans are supposed to be living. E é como os humanos deveriam viver. We can look out into this world and see a lot of things that we wish to change. A gente pode olhar para esse mundo e ver tantas coisas que a gente quer mudar. But honestly, the greatest change is us exploring this inward experience. Mas, na verdade, a grande mudança é a gente internamente ter essa experiência. And it really puts things in perspective. E realmente coloca as coisas em perspectiva. Oh, I don't like that. Oh, I don't like that. Oh, I don't like that. Eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. But hey, I can live and experience the infinite right now. Mas eu posso experimentar o infinito agora. I have the ability to rest in unconditional love. Eu tenho a habilidade de descansar no amor incondicional. And if I decide to explore that within me, e se eu decido explorar isso dentro de mim, perhaps my interactions or my words to other people will be expressed with unconditional love or kindness. Talvez a minha relação com as pessoas fora seja a expressão desse amor incondicional. If I'm experiencing the infinite within me, se eu estou experimentando o infinito dentro de mim,
possibly my actions are coming from the greater picture, the divine picture. Talvez as minhas ações vão sair a partir dessa pintura maior, dessa imagem maior do infinito. I can turn up to every moment in my life Eu posso voltar para qualquer momento da minha vida playing a divine part. Representando uma parte divina, sendo uma parte divina. Acting or speaking words which enhance somebody else's experience. Me expressando de forma a aprimorar a experiência de cada um. And when I talk about enhancing someone else's experience, it could be simple words of praise. E quando eu falo sobre desenvolver, incrementar a experiência de cada um, pode ser às vezes só uma apreciação, só um elogio. It might be as simple as looking someone in the eyes and smiling at them. Pode ser simplesmente olhar alguém nos olhos e sorrir para essa pessoa. It might be simply giving someone a hug who needed a hug in that moment. Pode ser talvez abraçar alguém que precisa de um abraço naquele momento. But the intentions then are to grow and to spread kindness in the world. Mas a intenção é colocar kindness, carinho, amor no mundo. and that's what Ashayas do. That's what Ascension gives us. E é isso que os Ishayas fazem, é isso que a Ascensão dá pra gente. We're choosing not to be in the same patterns that everybody else falls victim to. A gente escolhe não estar nos padrões que todo mundo vira vítima, a maioria das pessoas. For whatever reason, we've seen that we don't want that and we're changing. We're making a different choice. A gente, por alguma razão, a gente viu isso e a gente mudou, a gente está fazendo uma escolha diferente. And so there's one thing to have the eyes closed practice. Então é uma coisa ter uma prática de ascensão com os olhos fechados. But also the eyes open practice is where you share that, where you give that away. Mas com os olhos abertos é quando você compartilha isso, quando você distribui isso. Where you can give that love, where you can be that representation of niceness to each other. Quando você pode distribuir esse amor, você pode dar esse amor, ou você pode ser representação do que é bonito, do que é bom. Years ago, I heard this saying, and I thought it was a little strange for me back then. Song? Song? You hear what? A saying, like a saying, phrase. A saying. A song. Anos atrás eu escutei dizer. And it was a little strange for me to hear that back then. I didn't understand it. E naquela época foi estranho para mim ouvir aquilo. And it was people who meditate are the people of the light. Que as pessoas que meditam são as pessoas de luz. And I was just like, oh yeah, whatever. E eu falei, whatever, quer dizer qualquer coisa, tudo bem, vai. But when you think of it as the patterns are very negative when we think. Mas se você se dá conta que os padrões do pensar são super negativos. And we often feel contracted if we're caught up in that depression or the anxiety. E a gente fica contraído quando a gente está focado nessa ansiedade. And that when we are present, we feel more open. E quando a gente está presente, a gente está mais aberto. And able to look into people's eyes, our head goes up. A gente é capaz de olhar nos olhos das pessoas, nossa cabeça cresce. We hold a different energy, we have a different presence. A gente tem uma energia diferente, a gente tem uma outra presença. And so it's absolutely true that you guys are like, you're holders of the light. E é absolutamente verdade que vocês são os seres de luz. Because you practice on what you focus on what's good, you focus on praise, gratitude and love. Porque vocês focam naquilo que é bom, vocês focam na apreciação, gratidão e amor. And it's a big deal. E é uma coisa muito grande. Yeah, so you should be very proud of yourselves. Vocês deviam ser orgulhosos de vocês. You know, the job you're doing is for you, yes, but it's for everyone around you. O que vocês estão fazendo é para você, claro, mas é para todo mundo em volta de vocês. Sometimes people just see somebody who's happy or with bright eyes and it helps them change. Às vezes as pessoas, só de ver alguém com brilho nos olhos, com felicidade, ajuda essas pessoas a mudar. So you have an impact regardless of whether you see it or not. Então você tem um impacto muito grande, você vendo, se dando conta ou não disso. Yeah, isn't that amazing? Não é demais? So what we've covered so far, então o que a gente cobriu até agora, is how to make your practice easier. É como fazer com que a sua prática seja mais fácil. By recognizing there's a choice. Reconhecendo que tem uma escolha. That there's either suffering or being present, really. E que tem ou sofrer ou estar presente. São essas duas opções. And so if you recognize there's a choice of only two things, then it's more easier for you to choose for peace.
Então, se você se dá conta que tem só duas opções, é mais fácil para você escolher pela paz. We also started talking about how to transcend the mind is needed to experience peace more. E a gente também falou sobre transcender a mente para poder experimentar mais paz. And the way to do that is to practice being more alert with your meditation practice. E a melhor maneira de fazer isso é praticar estar mais alerta. Estar mais alerta na sua prática. So that's another good tip, is to play with how alert you can be, gently alert when you close your eyes and ascend. É brincar, experimentar, estar mais alerta de maneira gentil, sempre lembrando que tem que ter muita gentileza com seus olhos fechados. And I always think it's beautiful to remember the greatness of ascending. E é sempre legal lembrar da grandeza da ascensão. Because that might motivate us to actually prioritize closing our eyes to ascend. Porque isso pode nos motivar a priorizar a nossa ascensão de olhos fechados. And the greatness of ascending is it's a direct experience of the infinite. E a grandeza da ascensão é a experiência direta do infinito. That if you are focused on the alertness, if you're focused on resting in the present moment, se você foca na sua alertidade, em estar presente, you're actually starting to experience the infinite more and more and more in your life. Você começa a experimentar o presente infinito mais e mais na sua vida. Which means you start to stabilize that, you start to live that. This is a living teaching. Isso significa que você estabiliza isso. Isso é um ensinamento vivo. And then if that wasn't good enough, e se isso não for suficiente bom para você, because you are focused on the infinite and you naturally give that to your community, you naturally give that to everybody else. Pelo fato de você estar focado no infinito, você naturalmente dá isso para a comunidade, para o mundo. Living this teaching means that you start to just naturally see goodness and kindness around you. Esse ensinamento naturalmente te leva a ver a beleza e a bondade em volta de você. And you naturally just start to live in this greater relationship with everything. The world's not a bad place. This world is amazing, and it's here for you to know your birthright. E você começa a se dar conta que esse mundo não é um mundo ruim. Esse mundo é demais e é o seu direito de nascimento ter essa experiência. And your birthright, by you starting to know your birthright, is for you to know the infinite, that you are the infinite. E o seu direito de nascimento é se dar conta de que você é o infinito, experimentar o infinito. And what starts to happen naturally from that? E o que naturalmente acontece a partir daí? Is that everything starts to become the teacher. É que tudo se transforma num professor. If there's traffic on the road, that's teaching you to be present. Se tem trânsito na estrada ou no seu dia a dia, é um professor para você estar mais presente. If it's busy in the supermarket, that's teaching you to see where your thoughts go. Se tem muita gente no supermercado, é um ensinamento para você se dar conta para onde está indo o seu pensamento. If at work it feels like things are piling up, that's teaching you to be present and not be overwhelmed. Se você no trabalho começar a se dar conta que tem muita coisa para fazer, que você não está dando conta, é um ensinamento para você estar aqui presente. This world is teaching us how to have the experience of God, how to have the experience of the infinite. Esse mundo ensina a gente como ter a experiência do infinito de Deus. So every part of your journey exists for you to wake up. Então qualquer parte da sua vida existe para você acordar. Every part of your life, your daily life, is helping you, training you to be present. Toda parte da sua vida está treinando você a estar presente. And to recognize how great you are. E para você reconhecer o quão grande você é, tão incrível você é. Like your unique way of expressing, your unique way of giving to this world is your gift. A sua forma única de se expressar, a sua forma única de dar para esse mundo é um presente. And you stop doubting that when you stop listening to those voices. E você para de duvidar disso quando você para de ficar ouvindo as vozes na sua mente. So hopefully this webinar Zoom call is helping you to be inspired with your practice. Então, eu espero que essa conversa nossa aqui
inspire vocês a fazer, inspire you, Nah, to be inspired with To be your inspired. practice. Inspired with your practice. Eu espero que essa conversa aqui ajude você a ficar mais inspirado com a sua prática. And to use the teachers and use your ascending community to be supported. E que use a sua comunidade, que use toda a comunidade de professores, de ascendedores, para ajudar você na sua prática. We're so lucky to have so much clarity around us. A gente é tão sortudo de ter tanta clareza em volta da gente. You know, I read or I heard years ago that, gosh, back in the 1980s or 1990s with transcendental meditation, people would get a videotape of what Maharishi Mahesh Yogi was teaching. Eu ouvi dizer que nos anos 90 as pessoas que recebiam um tape, uma fita do que o Maharishi Yogi na transcendental, na meditação transcendental, do que ele falava. And I never got that, and I never did that, so this is what I hear. É o que eu ouvi, eu nunca fiz a meditação transcendental, então é o que eu escuto. But as inspiring as that is, it's not answering your own questions or giving you exactly what you need to transcend the mind. Então, por mais que isso possa ser inspirador, isso não te dá exatamente a resposta que você precisa para você transcender a sua mente. So the fact that you have very clear teachers in your communities that can specifically talk to you about your experience. O fato de você ter professores com tanta clareza que possam conversar especificamente sobre você, sobre o que você está vivendo, para te dar o que você precisa, o suporte que você precisa. Means that you have the help on hand to help you transcend the mind and to experience the infinite. Você tem ajuda nas suas mãos para transcender a mente e para alcançar o infinito. So actually, there's no excuses. You should be waking up really quickly. Então não tem desculpa nenhuma. Vocês deveriam acordar, despertar bem depressa. No, it's our own unique and beautiful journey. Não está brincando. Eu falo que cada um de nós tem uma jornada única. And the way we discover our relationship to ourself and to our thoughts and to our world is our beautiful journey of our path. E a maneira como a gente desenvolve a nossa relação com nós mesmos, com o nosso caminho, com o infinito, é lindo e é individual e é de cada um. Is there any questions? Anyone got any questions they want to ask while we've got a few minutes left? Perguntas, abrindo aqui para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta no chat. You might be able to put it in the chat, yeah. Oh, look at our chat. Okay, if anybody wants to write anything in there, I'll be free to do my best at answering it. So while people might be thinking about questions, I want to just share with you, I know that Brazil's amazing with advanced weekends and retreats. Enquanto a gente espera aqui as perguntas, eu sei que o Brasil está indo muito bem com retiros e com fins de semana avançados. And I'm pretty sure on the calendar for the rest of this year there'll be some activities for you to have more time ascending and being close to teachers. Eu sei que vai ter ainda esse ano várias opções para vocês ascenderem mais e estarem mais próximos dos professores. Well, we're in a mastery course right now. I basically live here for 6 months of the year in this mastery course. Então, a gente está agora, nesse momento, nessa maestria, nesse retiro de maestria, e eu vivo aqui por 6 meses durante a maestria toda. So I love retreats. Então, eu amo retiros. And why I love them is it becomes a lifestyle of how to be influenced by each other to be present. E o que eu amo disso é um estilo de vida de estar sendo influenciado uns aos outros a como estar mais presente. And it's easier when everyone around you is focused on transcending the mind and bettering themselves, catching their reactions. E fica mais fácil quando todo mundo em volta de você está praticando transcender a mente, está mais presente, se dá conta do que está fazendo. And it might not be as easy out in the world when there's perhaps a bit more negativity or a bit more reactiveness. Pode ser que não seja tão fácil no mundo quando tem mais reação, mais negatividade. And so that's why weekends and retreats are wonderful, because it reminds you how to stabilize your own experience. E por isso que é tão legal os retiros, porque faz com que você se lembre como estabilizar a sua experiência. But like I was just talking about, life becomes your retreat. Life is if you can see your life as
giving opportunities to you. Mas o que é interessante é que a vida também se transforma no retiro. E se você começa a olhar para a sua vida como sendo um professor te dando oportunidades de crescimento, then every day you can be living this teaching. então todo dia você pode viver esse aprendizado, esse ensinamento. Living and growing and being more consciously aware of where your attention is. Desenvolvendo e se dando conta cada vez mais onde está a sua atenção. Yeah, it's incredible how we are constantly given opportunities to grow. É impressionante como a gente tem todo dia, todo momento, oportunidade de crescimento. All right. Yeah, I got a question. Okay, yay! Let's see. Percebo que ultimamente pareço estar apenas entre acendedores e professores. It's in Portuguese, so I'm not going to bother reading it. She's saying that nowadays she wants to be pretty much just close to ascenders and teachers, and it's being hard to be in relation with normal people, that does not ascend, that does not understand. So she wants like to go away from being with people that has no idea what is to be present. And so. Yeah, I can understand that because I know I went through that for a little period of my life too. Eu entendo isso porque eu também passei por isso por muitos momentos da minha vida. And, retreats are great because you do surround yourself with like-minded people and move away from the people who don't understand, definitely. E os retiros são muito legais porque realmente você está em volta de pessoas que estão na mesma condição que você. But there's a bigger picture happening, definitely. Mas tem uma realidade muito maior, na verdade, acontecendo. And you'll choose what you want to do, so this is just a different perspective. E você decide o que você quer fazer, mas eu só quero te dar uma outra perspectiva. I got told years ago when I first became a teacher, actually. Me falaram há muitos anos atrás, logo que eu virei professora, that maybe one of the reasons why the Ashayas don't live in a monastery in the Himalayas. Que uma das razões pelas quais os Ashayas não moram em mosteiros nem nos Himalaias is because the world needs us. É porque o mundo precisa da gente. And they need to see us, they need to be close to us. E eles precisam ver a gente, estar perto da gente. And we're the bringers of hope. E a gente traz esperança. A lot of people don't know that there's a choice. Muita gente não sabe que tem uma escolha. And when they see an Ashaya or when they just see you, senders, it's like there's somebody who's living life differently. E quando eles verem você, quando eles veem o acendedor, eles se dão conta que tem uma outra forma para viver. And so the decisions that you're making, the choices that you're making affect everybody. Então as escolhas que você está fazendo afetam todo mundo. And I understand that sometimes it's hard to be around the negativity and the fastness. E eu percebo que às vezes é difícil estar perto da negatividade e dessa energia ruim que tem no mundo. Or even to be around the people that are so caught in their righteousness, like it can be tiring sometimes. E também estar com pessoas que são tão presas na dureza e nas certezas, nas crenças deles. And your job isn't to change them. E o seu trabalho não é mudar ninguém. We would be absolutely tired and exhausted if we thought our job was to change them. E o nosso trabalho não é mudar. A gente ficaria exausto se o nosso trabalho fosse querer mudar o mundo, mudar as pessoas e acertar as pessoas. But our job is to love them. Mas nosso trabalho é amá-los. No matter if they know or never know that they have a choice, our job is to love them. Eles sabendo ou não que existe uma escolha na vida, nosso trabalho é amá-los. And what that gives to us, because we're not living in a monastery in the Himalayas. E o que eles dão pra gente, porque a gente não mora nem no mosteiro nem nos Himalaias. What it gives to us is the ability not to judge. E o que eles nos dão é a habilidade de não julgar. So in certain environments, it might be easier to be present, and because you're surrounded by like-minded people. Então, em alguns lugares é mais fácil estar presente, porque você está em volta de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. But perhaps the universe gives us these opportunities to grow even more by putting us in situations where there's a lot of unconsciousness.
Mas talvez o universo dá a oportunidade para a gente de crescer mais ainda, colocando a gente em lugares em que tem muita falta de consciência, muita inconsciência. Maybe the greatest growth and the greatest gifts that the universe gives us happens when we're in the workplace, in the streets, in the family gatherings. Talvez a hora que o universo dá mais oportunidade para a gente de crescer é na hora do trabalho, nas ruas e principalmente em contato com a nossa família. The times when it's easy to go, no, you're wrong, or I don't like how you are. E momentos em que você tem vontade de falar, não, você está errado, eu não gosto de como você é. But perhaps those are the greatest gifts for us, to recognize that we can just love everyone for how they are. É uma grande oportunidade que o mundo dá pra gente, de a gente amar todo mundo exatamente como eles são. If there actually is something called unconditional love, realmente existe alguma coisa chamada amor incondicional. And if there actually is something called the perfection of God, e se realmente existe algo como a perfeição de Deus, then the judgment that something's wrong or that something's not the way I would do it would have to be in my mind. Então, o julgamento de que tem alguma coisa errada ou que não é exatamente como eu faria está dentro da minha cabeça. And it's really humbling to see that. E é uma humildade conseguir ver isso. Because it's really easy to wish other people to be different. Porque é muito fácil querer que outras pessoas sejam diferentes. And it takes a little bit more humility and to be present and to let go of ideas for us to just simply witness and love. E dá muita humildade a gente simplesmente estar aqui e amar exatamente como é. When I stopped judging my mother, quando eu parei de julgar minha mãe, I saw the thought that I was annoyed with her. Eu vi o pensamento de que eu estava me incomodando com ela. And I wanted her to change. E eu queria que ela mudasse. And I saw the thought. E eu vi o pensamento. It was just a thought. It was a judgment thought. Era só um pensamento de julgamento. In that moment, all I needed to do was let it go. E naquele momento, tudo que eu tinha que fazer, soltar. And then in that moment, instead of just seeing mother and daughter, e naquele momento, em vez de só ver mãe e filha, I actually experienced her divinity, her perfectness. Eu simplesmente experimentei a divindade dela, a perfeição dela. She was perhaps in my life in that moment to show that to me. Provavelmente ela estava ali na minha vida naquele momento para mostrar isso para mim. That the judgment was actually in my head. Que o julgamento estava dentro da minha cabeça. And if I let go of that judgment, I can experience something greater, something beautiful. E se eu pudesse deixar aí esse julgamento, eu podia experimentar algo maior, algo lindo. Everything has a divine order. Everyone has a divine flavor. Cada tem sabor divino. Yet when we use the word divine, we often relate it with an angel or something pretty. E quando a gente usa o termo divino, a gente imediatamente se remete a algo angélico, a algo bonito, esteticamente bonito. But imagine if we could just witness everything like a video camera without a personal agenda. E imagine se a gente pudesse olhar o mundo como se fosse uma câmera, sem uma agenda pessoal. Without any idea of what's good or bad or what's right or wrong. Sem a ideia nenhuma do que é bom ou ruim. Then we would truly see the divine in everything and everyone. A gente realmente viria o divino em cada You know? So it's a very cool thing that you said. Então é muito legal isso que você falou. Because you'll have your own journey of exploration with that. Porque você tem a sua própria jornada de exploração disso. And you know our fourth technique, the fourth technique of the first sphere. E a quarta técnica da primeira esfera. It uses the word compassion. Usa a palavra compaixão. That experience of compassion keeps growing and growing and growing. Essa experiência da compaixão cresce, só cresce, só cresce. As your experience of love becomes unconditional. A sua experiência de amor se transforma em incondicional. And as the wisdom from resting in the present moment starts to move through you more. E quando a sabedoria de viver no silêncio, de viver no infinito fica cada vez mais forte. And that's compassion. E isso é compaixão. That's amazing. Isso é demais. You know, the unconditional love plus the wisdom of the ascendant, of being present. O amor incondicional depois da sabedoria do ascendente, de estar presente, de estar em contato com essa inteligência divina. And you are creating the perfect environment around you constantly to show you that. E você está criando a todo momento
o ambiente em volta de você de forma perfeita para que você veja isso. Lots of angels around you. Tem muitos anjos em volta de você. I think we might have one more question. We might be able to sneak it in before we end. What? This one maybe? Posso acender de olhos abertos usando todas as minhas técnicas ou só da primeira esfera? May I ascend with my eyes open using all my techniques or just the first sphere techniques? So yeah, that's really cool. When we first learn to ascend, it's recommended that you, of course, use the techniques of the first. That's all you have. Quando a gente aprende a ascender, nos recomendam de usar as técnicas da primeira esfera, porque afinal de contas são as únicas técnicas que você sabe. And then as you get more techniques, e conforme você vai ganhando mais técnicas, it really is whatever technique just comes. É simplesmente a técnica que vem para você. And if you have your technique book, you might just choose to remember a technique of the second sphere. E se você tem o seu livrinho de técnicas com você, você pode escolher usar uma técnica da segunda esfera. And then just play with what that's like for you. E ver como é que é para você. Brinca com isso, experimenta, explora. So yeah, you can whatever technique comes. Qualquer técnica que venha. Yeah, just play and enjoy. Brinca e divirta-se. Oh, we've gone up again. There's some more people chatting away. Oh, just saying thank you. No, thank you. Great. So is everybody feeling nice and awake on their Sunday morning now, ready to have a wonderful brunch? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo pronto para ter um brunch nesse domingo? Or to close your eyes and ascend for a little bit, playing with the alertness and the gentleness. Ou fechar os olhos e acender um pouco e brincar com a alertidade. Essa palavra não existe, mas estou usando alertidade, tá? There's no alertness in Portuguese, but I'm creating one, alertidade. Alertidade? Our Shire language, I love it. Shire Portuguese. É, o português de Shire. And this is alert, right here. É, aqui, tá, alerta está aqui. Alert we have. Alert. We have alertidade. Being alert, we have it. Being alert. Great. Well, guys, thank you for being a part of this. Obrigada, muito obrigada por fazer parte desse encontro. It's been really nice to look at the photos and the pictures of you all and seeing you. Muito legal ver a foto de vocês, ver vocês aí, ver todo mundo aí. And if you have the opportunity next year, please come to the Brazilian Mastery. I'll be so happy to see you there. Se você tiver oportunidade o ano que vem, venha para a Maestria do Brasil. Vou ficar muito feliz de ver vocês lá. And in the meantime, I know that the Brazilian teachers have got some very cool projects happening and they probably need your support or would love your involvement as well. Mas até isso acontecer, eu sei que os professores brasileiros estão com projetos muito bacanas e provavelmente eles vão precisar do seu apoio e da sua presença. Yeah, so stay in touch with your communities. Então fique próximo, fique em contato com a comunidade. Yeah, I love you all very much. It's been great. Wonderful to see you. Amo muito vocês, foi demais ver todos vocês aí. All right. Have a great day. Yeah. Oh, bye. Let's open up the mic so we can all just, how do I do that? Hang on. Unmute. So okay. So you can say something. Você pode falar alguma coisa se vocês quiserem. Vocês estão com o microfone aberto. O que é isso aqui? Ai, adoro vocês. Obrigada. Thank you. My pleasure. Olha a galera aí. Brasília grupão, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you, Chaya. Love you. Oh, thank you. Tchau, baby. Ciao. Thank you, Asha. Love you. Thank you, Chaya. Obrigada a vocês. Lots of love to you all. Isso é ótimo. Ok. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. A Santa tá de preto. A Tata de preto. She's black now. Oh, who's black? Me. Yeah, she's black. Everyone's changing. Everybody changing. Eva! Bom domingo para todos.
Tchau. Bom dia, tchau. Bom dia. Bye. Boa tarde.